agora falar sobre um tema muito relevante e que os vestibulares, né, e concursos adoram cobrar, que é a diferença entre o deslocamento e a distância, ou então também alguns lugares falam caminho percorrido ao invés de distância percorrida. Qual que é a principal diferença? O deslocamento, a gente vai ver que ele é a medida do segmento que representa a distância entre o ponto inicial e a posição final da pessoa. Ou seja, o deslocamento ele não vai importar como que a pessoa fez um caminho. Ela só importa de onde ela saiu e para onde ela foi. Como que ela fez esse caminho não importa. Por isso, o deslocamento, a gente costuma usar a letra grega delta, né? E S. O que é delta? Delta significa variação. Então, toda vez aqui nesse curso que a gente falar delta alguma coisa, né, que delta é esse triângulo, então, toda vez que tiver delta x, por exemplo, vai ser sempre um x final, f aqui índice de final, e o x inicial, que é o x0. Então, toda vez que eu falar qualquer grandeza delta alguma coisa, é final menos inicial. Portanto, se eu tenho delta S, então o deslocamento é dado por S final menos S inicial. Então, SF, F de final, isso aqui é uma letra F, menos S0, que é o S inicial. Já a distância percorrida, ela é usada a letra D, e ela é igual ao somatório, né? Esse símbolo aqui é o de somatório, eu vou somar o módulo de cada distância percorrida. Então, na verdade, eu vou somar o módulo de cada ΔS, na verdade, de cada deslocamento que ele vai ter. Para ficar mais claro, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho um ponto que ele saiu eu tenho um corpo que ele saiu do ponto A e foi até o ponto D fazendo esse caminho. Ele foi para B, depois ele foi para C e depois ele retornou até D, tá? Então, se eu quisesse a distância percorrida, como que eu faria? Eu somaria cada deslocamento. Então, a distância percorrida vai ser 100 mais 400 mais 400. Então, a distância percorrida por esse corpo é 900 metros. Porém, se eu quisesse calcular o deslocamento, como que eu faço? O deslocamento importa de onde ele partiu e para onde ele foi. Então, o deslocamento é o tamanho dessa curvinha aí, que eu acabei de desenhar. Dessa curva, no caso, dessa reta, né? Então, esse daqui é o deslocamento que eu vou escrever ΔS. E aí, como que eu calculo ele? Eu posso fazer por Pitágoras aqui, né? Se aqui é 400, aqui é 100 metros, então eu tenho que... Vou deixar o 400 aqui. Eu tenho que esse tamanho aqui, ele vale 300, porque é 400, que é o total, menos o 100, que é esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanho aqui é 100 metros. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, eu sei que aqui é 400, né? Eu tenho que o ΔS ao quadrado igual 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Portanto, ΔS ao quadrado vai ser igual a 160.000 mais 90.000. ΔS ao quadrado igual a 250.000, né? Somando os dois aqui. Portanto, ΔS vai ser a raiz de 250.000. Então, ΔS é igual a 500 metros. Então, como vocês podem ver, o ΔS vai dar diferente da distância percorrida. Que a distância percorrida D aqui, ó, deu 900 metros que a gente calculou anteriormente. Às vezes pode dar igual? Pode dar igual. Mas pode dar diferente também. Então, tem que se atentar a isso quando o enunciado pedir. Distância percorrida vai ser diferente de deslocamento. E eu estou falando isso porque o enunciado adora colocar uma questãozinha. Então, as bancas de vestibular e concurso, elas adoram colocar uma questão assim, justamente por quê? Justamente porque essa parte confunde muito. E aí, agora, vamos fazer mais uma parte aqui que é o seguinte. Se a trajetória ali anteriormente foi reta, mas se a trajetória é curva, também vai ter uma diferença entre o caminho percorrido e o deslocamento. Imagina que a gente tem um corpo aqui, que ele saiu de A e foi até o B. E aí, se eu quiser o deslocamento, quem que é o deslocamento? O deslocamento vai ser o segmento, vou fazer de outra cor aqui, que une A e B. Então, esse segmento que une A e B, a gente chama de ΔS. Só que quem que vai ser a distância ou caminho percorrido?
vai ser isso daqui, ó. É o quanto ele percorreu de verdade. Então, esse em roxo aqui é a distância percorrida ou então caminho percorrido. Ela vai ser medida por esse arco AB, né? Eu tenho que fazer a medida do arco para poder calcular a distância percorrida. E aí, quando também, por exemplo, igual aqui no caso deu diferente de novo, mas quando a trajetória ela for uma reta, né, e o corpo se movimenta sempre no mesmo sentido, o deslocamento e o caminho percorrido vão ser iguais, eles vão coincidir. Se houver inversão de sentido, eles não serão iguais, vão ser diferentes. Mas aí a gente vê um exemplo mais para frente que aconteça isso.